Shalom, família, como estamos? Tudo bem? Debaixo das graças do Altíssimo, das bênçãos do nosso Criador, estamos aqui para mais um vídeo, né? Vamos continuar os nossos estudos no livro do Evangelho de Mateus, né? Vamos fazer uma leitura e vamos fazer uma breve análise por alguns pontos, alguns versículos, né? Então vamos começar no capítulo 5:1 e vamos até o final do capítulo 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Bom, esses primeiros versículos, né, que é do 1 ao 12, nós, no vídeo passado, fizemos um estudo também a respeito deles. Então, vamos continuar e vamos estar argumentando alguns versículos a partir do versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali do altar a tua oferta, diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil ou centavo. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno.
E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher delicada de desquite, de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, essa é a tradução, João Ferreira de Almeida, não é exatamente prostituição, né? Mas, vamos continuar a leitura. Faz que ela cometa adultério, e qualquer que se casar com a repudiada comete adultério. Outros sim, ouvistes o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedência maligna. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se em qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvieis daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. É um capítulo formidável, né? Esse capítulo 5 do Evangelho de Mateus, como todos os outros, né? E aí vamos fazer algumas observações, começando pelo versículo 13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O nosso Mashiach, o nosso Salvador, ele fala que somos o sal da terra. Vamos compreender um pouco a esse respeito, né? O sal se usa uma pequena porção todos os dias. Se passar a quantidade, fica salgado, ruim e o alimento deixa de ser saudável. No versículo 14, diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Sois a luz do mundo. Tanto o sal como a luz têm que ser moderados, pois o excesso de luz também não é salutar, não é saudável. Uma comparação é olhar diretamente para o sol. Este pode vir a danificar os olhos. Mas temos que iluminar os demais com a luz do amor, ou seja, somos o sal, devemos ser um exemplo na obediência dos mandamentos e mostrar aos demais que a lei segue vigente. Somos a luz, devemos ser um exemplo na fé, na emuná, né? No sacrifício do nosso Mashiach para a nossa salvação. Esses entendimentos assim, voltando a falar dos líderes, né? Vamos evitar a igreja, vamos falar de líderes, né? Eles não costumam dar uma explicação, né, mais razoável a respeito desses assuntos assim, né? Sempre nos deixam mais
dúvidas do que certezas. Mas não cabe a eles, a nossa salvação. A nossa salvação cabe a nós. Nós é que temos que estudar e nos aprofundar, e nos libertar desses líderes. No versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, as nossas boas obras, o cumprimento da lei em nós, a nossa fé, a nossa vida, a nossa vida em família, a nossa vida com a vizinhança, com o nosso bairro, com a nossa cidade, no nosso trabalho, entende? Ela vai fazer com que seja glorificado o vosso Pai que estás nos céus. Então, tudo que fazemos ou deixamos de fazer, nosso Criador está nos observando. E se fazemos o bem, se seguimos os seus mandamentos, a vontade do Criador, do Salvador, se caminhamos em espírito, na luz do Ruach Kadosh, estamos também glorificando o Altíssimo com os nossos atos e com as nossas palavras. Por isso, diariamente, seguimos, uma outra palavra seria orando, fazendo as nossas orações. Porque a oração também é adoração. Os nossos atos e as nossas palavras diárias, com os familiares, com os amigos, com os companheiros, a intenção do nosso comportamento é que o Altíssimo seja glorificado a cada momento da nossa vida. Vamos ao versículo 17, que eu comentei no vídeo anterior, e diz assim: não penseis que vim destruir a Torá ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará a lei da lei, um só jota ou um só tio, até que tudo seja cumprido. O nosso Salvador, como eu havia comentado anteriormente, nosso Salvador, eu sou seguidor do nosso Salvador, de quem morreu no madeiro para nos dar a salvação. Dele eu sou seguidor. Adoro ao Pai exclusivamente em nome do nosso Salvador. E sigo ou procuro seguir os passos do nosso Salvador, porque ele sim deu a vida por nós, mas ninguém. Nem Pedro, Paulo, João e muitos outros que estão relatados na Bíblia, nenhum deu a vida por nós. Somente o Filho do Altíssimo, nosso Mashiach, nosso Salvador. Nele creio, absolutamente. E algumas pessoas, voltando a falar o mesmo assunto, costumam usar de passagens assim, mal interpretadas para dizer que, não, que a lei foi abolida, que Paulo fala contra a circuncisão, que não sei o quê. Precisamos de um estudo muito aprofundado a respeito disso. Por exemplo, Paulo, de maneira alguma, Paulo deu algum motivo, ou alguma má interpretação que pensemos o contrário. E não existe nas cartas de Paulo, por exemplo, contradição nenhuma. E muito menos ele falou que a Torá, a lei, tivesse sido abolida. Pelo contrário. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, versículo 21, diz assim:
têm sido informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se apartarem da lei de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos, nem andem segundo os costumes da lei. Então isso chegou aos ouvidos deles, né, essas informações a respeito de Paulo, só que eram informações mentirosas, né? E aí continua, Atos 21, no versículo 22. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão que chegastes. 23. Aí aconselham a Paulo, né? Fazem, pois, o que te vamos dizer. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma esses contigo e santifica-te com eles, e faze por eles as despesas para que rapem sua cabeça. E saberão todos que é falso aquilo que tem sido informado a teu respeito, mas que também tu mesmo andas corretamente guardando a lei. Então, como algumas cartas de Paulo, ele próprio poderia estar falando contra a lei, né? São más interpretações. Continuemos. Eu separei algumas passagens, por exemplo, na carta aos Hebreus 8, versículo 10, onde Paulo escreveu assim: Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Paulo escreveu isso, que a lei será gravada no seu entendimento e no seu coração. Na carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 12 e 13, diz assim: Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois não são justos diante do Criador os que só ouvem a lei, mas serão justificados os que praticam a lei. Paulo escreveu essa carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo 12 e 13. Né? Vamos ver outra carta, Romanos 7, 7 e 12. Aí Paulo diz assim: de modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Coríntios, 1 Coríntios 7, versículo 19. A circuncisão nada é, e também a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos do Criador. Paulo, nesses versículos que citei, ele é completamente a favor que a lei seja cumprida, absolutamente, indubitavelmente, né? Como algumas pessoas podem interpretar erroneamente algumas passagens, alguns versículos das cartas de Paulo, dizendo que ele é contra a lei. Não existe. Toda a escritura de Paulo, não existe contradição contra a Torá, contra os evangelhos, contra as palavras do Mashiach. Não existe contradição. O que existe é má interpretação. Por exemplo, ele falou em 1 Coríntios 7, 19, a circuncisão nada é, e também a incircuncisão. Por que Paulo escreveu isso? Porque se vamos olhar profundamente, detalhadamente a esse respeito, vamos chegar à conclusão do seguinte: que diferença existe uma pessoa ser circuncidada e ser um criminoso, ser um fora da lei? Vamos dizer, não vamos citar nem a Torá, vamos citar a lei civil, né? O que tem de mais uma pessoa? Um criminoso, um assaltante, um assassino? Ah, não, mas eu sou circuncidado. Não, não é.
Nada, não faz diferença nenhuma. A grande luta de Paulo era com todo o conhecimento, que Paulo era um mestre, conhecedor da Torá, né, da Taná, dos profetas, dos escritos. Ele era um grande conhecedor. Então, a grande briga, né, vamos dizer assim, de Paulo, era que ele ia aos gentios, né, para levar essa nova instrução, novo pacto, nova aliança, e começava ensinando as pessoas com respeito ao amor do Mashiach, né, e ia cada vez mais se aprofundando, né? E o que ele esperava é que as pessoas tivessem primeiramente a circuncisão do coração, né? E as pessoas, elas, quando amadurecessem essa questão, então mais para frente cada uma delas, né, desejaria de por si próprio completar esse pacto com o Altíssimo. Só que a grande briga, como eu comentei, de Paulo, era que Paulo começava a falar com os gentios, né? E muitos dos judaizantes, né, daquela época queriam impor para os recém-convertidos que eles deviam de ser circuncidados imediatamente. Não tem cabimento algo assim, entende? Então, por isso que Paulo fala, né? A circuncisão nada é e também é circuncisão. Mas depois entra como se fosse em contradição. Mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Sendo que os mandamentos de Deus, uma das observâncias é a circuncisão. Entende? Então, Paulo, ele sofreu bastante nesse sentido, entende? De atropelar um processo, né? Como eu comentei, meter os pés pelas mãos, tudo no seu devido tempo. Né? Se vamos escolher uma fruta do árvore verde, não serve para comer. Temos que dar o seu tempo de madurez. Né? Quando está bem madurinha, ela estará saborosa, ela estará doce, ela estará agradável, o seu aroma, o seu sabor. Né? Mas tudo depende do seu tempo, tudo depende dessa madurez. Esse era um problema que Paulo enfrentava constantemente em todos os lugares onde ele ia predicar. E tinha muitos outros problemas também. E algumas pessoas, os incautos, né, costumam usar de más interpretações, não fazem análise nenhuma com relação aos escritos de Paulo e dizem, não, Paulo é contra a lei. Por isso que eu peço, irmãos, família, leiam, estudem, procurem o conhecimento, peça para o Pai, o Rosh Kadosh, que Ele vai dar. E vocês serão livres dessas doutrinas que nos afastam da verdade. Não podemos mais, estamos no final dos tempos. Eu tenho o material preparado, eu vou fazer um próximo vídeo, né? Vou dar uma pincelada a respeito da restauração de Israel. Vocês já ouviram falar na restauração de Israel? Vocês sabiam que está acontecendo a restauração de Israel? O que é isso? O que isso significa? Tem alguma coisa a ver comigo? Tem alguma coisa a ver com você? É muito preocupante, família. É muito preocupante.
porque esses líderes querem que todos fiquemos na ignorância, né? Comendo aquele alimento requentado dentro de templos, né? E que não ajuda o nosso amadurecimento espiritual, nosso crescimento, nosso entendimento, nossa leitura com interpretação bíblica, não ajuda em nada disso. Só faz as pessoas ficarem presas ali dentro, entende? E dizem assim, só a nossa igreja é que vai salvar a humanidade, só os nossos fiéis, os nossos membros. Cuidado, família, cuidado, que esse momento é um momento crucial, entende? Eu não saberei dizer por que tanto você quanto eu estamos nesse momento, né, na face da terra. Talvez seja para que façamos a diferença, né? Para que leiamos, para que estudemos, para que sejamos libertos e ajudemos os demais a também se libertar, né? O próximo vídeo vai ser muito interessante também. Continuamos no versículo 19. Qualquer, pois, é o nosso Mashiach falando no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Aí ele fala assim: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado no reino dos céus grande. Temos que ler e reler com muita atenção cada palavra do nosso Salvador, né? Demanda muito cuidado, muita atenção. Vamos reler esse versículo. Ele diz assim: qualquer, pois, que violar não disse vários. Ele disse: qualquer que violar apenas um desses mandamentos, da Torá, da lei, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Ou seja, uma pessoa é cumpridora da lei. Vamos fazer uma suposição. A pessoa é cumpridora da lei, mas violou o menor mandamento, e o menor, e também ensinou errado. Ele será chamado menor no reino dos céus. Em outras palavras, é assim: quem não cumprir os mandamentos não vai entrar no reino. É o Mashiach que está falando. Temos que ler com atenção. Temos que estudar essa frase e reflexionar, refletir, né? Mas o que realmente quer dizer? O que é o meu Salvador? Mas se o meu Salvador é tão importante, por que, por exemplo, lá em Lucas 6, ele fala assim: eu não sei por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu falo, né? Se o nosso Salvador é tão importante na nossa vida, por que nós não fazemos caso das palavras dele, né? É complicado. Aí no versículo 20 fala assim: pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então quer dizer que os escribas e os fariseus não entrarão. É isso que o nosso Mashiach está falando, não é? Ou dá para entender dessa forma, né? Mas a nossa justiça, ela tem que ser superior a deles. Então, por exemplo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, do 1, 2 e 3, fala assim: então,
falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Vamos entender. Então, o que acontece? Nas sinagogas, né, lá em Israel, cada sinagoga tinha como se fosse um trono, né, uma cadeira, uma cátedra, algumas versões traduzem assim, né, que era representando, por exemplo, aquela é a cadeira de Moisés. Moisés é considerado como o primeiro escriba, né? Foi o que primeiro começou a escrever, e vem daí a palavra escriba, que escreve, né? Então eles colocam uma cadeira, um trono, né? Que é o trono de Moisés, e os escribas têm lá na sua sinagoga, e somente os escribas é que sentam ali, né? Entendido? Eu vou começar de novo. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Portanto, tudo o que vos disserem, isso fazei e observai. Mas o nosso Mashiach era tão crítico com relação aos escribas e aos fariseus, no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 3, ele fala para obedecer os escribas e os fariseus. Mas se temos que obedecer os escribas e os fariseus, então a pergunta é: o que estamos fazendo fora dos pactos, né, do Altíssimo com Israel? Porque o nosso Mashiach está falando: obedeça aos escribas e aos fariseus. Ele não está dizendo para obedecer pastor, para obedecer padre, bispo, nada disso. O que está acontecendo? O que aconteceu esses 2000 anos até agora da vinda do Mashiach? Fomos completamente enganados com doutrinas de homens. O que eu estou lendo, irmão, é a Bíblia João Ferreira de Almeida. É como desde o princípio eu tenho falado, não vamos usar aqui versões difíceis, quase ninguém tem, traduções assim mais acertadas, cheio de traduções erradas. Mas com essa Bíblia que você tem em casa, essa é a Bíblia de Jerusalém, entende? Essas Bíblias que vocês têm em casa, está escrito o que eu estou lendo. Temos que ler com mais atenção essas escrituras. E ir nos aprofundando. Opa, mas tem alguma coisa errada. Por que nossos líderes dizem uma coisa e a Bíblia está escrito outra coisa? O que acontece? O que está acontecendo? Fazemos parte do engano, do erro? Eu sei. Eu me libertei por apenas ler a Bíblia. E comecei a me aprofundar. E eu estou liberto dessas doutrinas de homens. E eu faço um convite a você, família. Se liberte enquanto é tempo. Estamos bem perto do fim. Não existe mais tempo a perder. Ou nos libertamos agora para o nosso verdadeiro Criador, nosso verdadeiro Salvador, ou perderemos a oportunidade não só da nossa vida, mas da nossa eternidade. Muito cuidado com o que os irmãos irão fazer com respeito à vida espiritual. Não é? Muito cuidado, porque as consequências
serão irremediáveis. Serão irremediáveis. Eu acho que, com respeito ao capítulo 5, né, do Evangelho de Mateus, eu acredito que apenas uma pincelada, né, já é o suficiente para despertar alguma coisa, né, uma curiosidade, opa, está escrito isso, dessa forma, mas eu nunca tinha entendido desse jeito. Né? O que queremos, irmãos? Família, entende? Não é levar vocês para lugar nenhum, para igreja nenhuma, para centro de estudo, para isso e para aquilo. Não. Só o que queremos é que sejam libertos, que saiam do engano que fazíamos parte. Eu não faço mais. Né? Mas muitos fazem parte. Liberte-se, irmãos. É só o que eu desejo para você, que o Ruach Kadosh ilumine a mente de vocês, a minha também, cada vez mais, para que possamos viver na luz. É como se abríssemos aqui e saísse uma luz daqui de dentro, para que possamos viver nessa luz, na luz da verdade. E esta é a verdade. Tá bom? Por hoje é um vídeo um pouco curto, mas com esse apelo de sempre, entende? Para que libertem-se. 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 Leiam as Escrituras para que sejam livres. Tá bom? Forte abraço. E que o nosso Criador, nosso Todo-Poderoso, ilumine e abençoe cada um de vocês com todas as bênçãos, todo o amor, toda a shalom, toda a halvá. Em nome do nosso Salvador, nosso Mashiach, Yahshua HaMashiach. Aleluia. Shalom, shalom.